Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da nossa lição da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, neste primeiro trimestre de 2025, estudando sobre Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. A nossa lição de número 5 tem como assunto Jesus é Deus. O nosso textuário está em João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A verdade prática nos diz que a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. A nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Antes de passarmos para o comentário da lição, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo, compartilhando também com seus amigos, parentes, irmãos em Cristo, nas suas redes sociais, e assim você nos ajuda a espalhar a boa semente aos corações. A introdução do comentário nos fala que o apóstolo João, como judeu monoteísta instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o Verbo dentro da divindade dos seus antepassados. O apóstolo não admitia, em hipótese alguma, outra divindade, senão só e somente só o Deus de Israel, Javé ou Yavé, ou também chamado Jeová e Yehová, o único Deus. Por esse motivo, no prólogo do seu evangelho, ele descreve o Verbo com os atributos da deidade, aqueles que mais se destacam no seu relato, do começo ao fim. O primeiro tópico nos fala sobre a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Primeiro item, Jesus é Deus. O Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus, e o Verbo, o Logos, a palavra, era Deus. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ou seja, em vários momentos do Novo Testamento, os discípulos de Jesus mostraram a sua divindade. O apóstolo Paulo também escreve em Colossenses 2, versículo 2, e em Tito 2,13 sobre a divindade de Jesus, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. O apóstolo Pedro também, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 1, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Esses dois nomes, se referindo a Jesus, Deus e Salvador, aparecem por diversas vezes se referindo a Jesus. O mesmo apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 20, nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo.
Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Também, no segundo item deste primeiro tópico, os seus atributos absolutos. Os atributos são perfeições próprias da essência de Deus. Os atributos absolutos, também chamados de atributos incomunicáveis, são exclusivos da divindade. São eles a onipotência, onisciência, onipresença e eternidade. A onipotência significa ter todo o poder, ser todo-poderoso. Jesus, ele se declara onipotente. Por diversas vezes, ele declara que pode todas as coisas. Ele também se mostra como eterno, ou seja, ele já existia desde a eternidade. Antes de tudo, antes dos anjos, antes de todas as coisas, ele já existia junto com o Pai. No princípio era o Verbo, João capítulo 1, versículo 1, indica que ele já existia antes mesmo da criação com o Pai. Então veja que o apóstolo João está apontando para o primeiro texto da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E o que é a onipresença? É o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus também se mostra como onipresente. E a onisciência? É o conhecimento perfeito e absoluto que Deus possui de todas as coisas, de todos os eventos e de todas as circunstâncias por toda a eternidade, passada e futura. Jesus também possui esse atributo. Ele conhece todas as coisas. Ele não conhece apenas algumas coisas a mais do que nós. Ele sabe tudo sobre tudo. No segundo tópico, vamos falar da heresia que nega a divindade de Jesus. Na verdade, é uma heresia com várias faces. É como se fosse um monstro de várias cabeças. Vamos falar um pouco sobre algumas delas. O arianismo. Os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas, seguidos pelos monarquianistas dinâmicos, mas a principal heresia que abalou os fundamentos da igreja foi o arianismo. Alguém poderia perguntar, mas onde está isso na Bíblia? Não está na Bíblia, porque essas heresias elas surgiram após o encerramento do cânon bíblico no primeiro século. É bem verdade que algumas dessas ideias já existiam, mas elas não eram tão relevantes na Bíblia a ponto de merecerem uma designação completa. Assim, a partir do segundo século é que foram surgindo essas heresias. O termo arianismo vem de Ário, o componente dessa doutrina, em Alexandria, no ano 318, daí para frente. Ário, ele não era um ímpio, ele não era um ateu, ele era um cristão. Ele era um dos líderes da igreja em Alexandria naquela época. Então veja que ele não era um neófito na fé, não era um desviado. Ele era alguém que conhecia as Escrituras, conhecia a palavra de Deus, porém interpretou de forma errada a doutrina cristã. Então ele negava a divindade de Cristo. Ele considerava Jesus como um Deus menor, um Deus de segunda categoria. Ou seja, o Pai seria o Deus todo-poderoso e o Filho seria um Deus menor, um Deus de segunda categoria. Ário ele rejeitava a eternidade do Verbo, ou seja, ele dizia que Jesus não existiu sempre, que houve uma época na eternidade em que o Pai criou o Filho. Ou seja, houve uma época em que Deus Pai não era Pai. Não era Pai, não existia o Filho. Veja que essa heresia, ela continua a existir até hoje em vários grupos antitrinitários. Então Ário rejeitava a eternidade do Verbo, embora defendesse sua existência antes da encarnação, recusava que ele, Jesus, fosse eterno com o Pai, insistindo na tese de que o Verbo foi criado como primeira criatura de Deus. A palavra de ordem arianista era: houve tempo que o Verbo não existia, algo que obviamente vai contra o que João expunha no começo do seu evangelho. Suas explicações. Ário e seus seguidores pinçavam as escrituras aqui e acolá em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. Abrindo um parênteses, é um ditado que eu sempre repito:
Toda heresia tem base bíblica. Então tomemos cuidado quando adeptos de outros grupos religiosos vêm nos abordar e dizem: tudo que nós cremos está na Bíblia. Sim, toda heresia tem base bíblica. Toda heresia, toda falsa doutrina, ela vai procurar apoio em algum texto bíblico. Então não é por ter algum texto bíblico no meio da exposição daquela doutrina que ela é correta. Veja algumas passagens mais emblemáticas que eles usam para basear essa ideia. Provérbios 8:22. O Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Ou seja, aqui nós temos um personagem que diz que foi criado por Deus no princípio, no começo. Então eles pegavam isso para dizer: olha, isso aqui está se aplicando ao Filho, a Deus Filho. Outro texto, Colossenses 1,15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então Ário e seus seguidores pegavam esse texto para dizer: olha, Jesus é o primogênito, então ele é o primeiro de muitos, ele foi criado primeiro. Houve tempo em que um filho não existia, diziam eles. Outra passagem favorita era essa: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Com isso, eles ignoravam todo o pensamento bíblico que defende a eternidade e a deidade de Cristo. Quando Jesus fala estas palavras em oração ao Pai, João 17,3, em momento algum ele está querendo dizer que só o Pai é Deus verdadeiro e ele, Jesus, não seria. Não é isso que ele está querendo dizer. O que o mestre está ensinando nesta oração é que só existe um Deus e que ele, Jesus, faz parte desse Deus. Tanto é que foi enviado por Deus para redimir a humanidade. Terceiro item: como solucionar a controvérsia? A tradução criou de Provérbios 8:22 é opcional. O verbo hebraico nessa passagem, na verdade, significa obter, adquirir, criar, mas o sentido de criar para trazer à existência algo do nada é outro verbo, o verbo bará, como em Gênesis 1, versículo 1. Portanto, este criou de Provérbios 8:22 não é o mesmo criou de Gênesis capítulo 1, versículo 1. O texto de Colossenses 1,15 diz que Jesus é o primogênito de toda a criação e não o primogênito de Deus. A palavra primogênito, no grego prototokos, primogênito, primeiro, chefe, na verdade não significa o primeiro de muitos, mas o sentido de importância, de prioridade, de posição, de primazia, de preeminência, ou seja, é o mais importante. Portanto, a ideia que o escritor de Colossenses 1,15 quis nos passar não é que Jesus tenha sido o primeiro a ser criado, mas sim que o verbo encarnado, ou seja, Jesus em forma humana, ele tem a primazia na criação, ele é o mais importante de todos, é a imagem do Deus invisível, por isso que ele é o mais importante de todos, porque ele é Deus. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. Ou seja, se queremos conhecer a Deus, temos que conhecer a Cristo. O terceiro tópico, implicações do arianismo na atualidade. Vamos falar aqui da tradução do Novo Mundo. Tradução do Novo Mundo é a Bíblia editada pelo grupo religioso chamado Testemunhas de Jeová. Eles seguem essa ideia do arianismo, ou seja, eles não creem na Trindade. Para eles, o Pai é o Deus maior e o Filho é o Deus menor, um Deus de segunda categoria, assim como era a ideia do arianismo. Então, com base nessa ideia, eles fizeram uma tradução das Escrituras toda diferente, pouco ortodoxa. A mais evidente delas, que o nosso comentarista chama de falsificações, está em João capítulo 1, versículo 1, onde eles traduzem: e a palavra, ou o verbo era Deus, é traduzido como: e a palavra era um Deus, Deus com D minúsculo, já que o texto correto é: a palavra era Deus, ou o verbo era Deus. O texto sagrado de Tito 2,13 fala de grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, essas passagens falam textualmente e diretamente que Jesus é Deus. Entretanto, a tradução do Novo Mundo diz: do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo, ou seja, separando
fazendo dois personagens de um só, como se do grande Deus fosse um personagem, do nosso Salvador Jesus Cristo outro. A mesma coisa alteram, segundo Pedro 1, versículo 1, do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Novamente, separam dois em um. Com isso, eles mudaram o texto sagrado, acrescentando um do onde não existe no texto grego. Tudo isso para quê? Para desvincular a divindade do Pai da divindade do Filho, dessa forma diminuindo a pessoa de Jesus. Segundo item do terceiro tópico, os movimentos orientais. Nenhum deles reconhece a divindade de Jesus. Para os panteístas monistas, não existe trindade e nem Jesus. Então vamos lembrar aqui que panteísmo ou panteísta significa a crença, a ideia de que Deus está em tudo e tudo é Deus, ou seja, Deus está dissolvido na criação, Deus não é separado da criação. Obviamente essa ideia vai contra as Sagradas Escrituras, que mostram Deus tanto presente na criação, mas também separado da sua criação. Panteísta monista porque a crença de que só existe um Deus, só que esse Deus está impregnado na criação e não separado dela. O movimento Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus e não acredita que ele seja o Salvador, pois vê o Senhor Jesus como um mero guia espiritual e uma das inúmeras encarnações de Krishna. Veja que essa ideia é bem parecida com a ideia do Espiritismo, em que Jesus ele é mostrado como um grande exemplo, um grande profeta, um grande mestre que veio nos ensinar a melhor maneira de nós termos uma boa encarnação nesta vida, para na próxima encarnação podermos subir para degraus espirituais mais altos. Terceiro item, outros grupos. E o Jesus do Alcorão? Alcorão é o livro sagrado do islamismo, dos muçulmanos. O Jesus do Alcorão não é um mero mensageiro. Ele é um mero mensageiro, ele é apenas um de muitos profetas. Ele não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador. O islamismo também não acredita que Jesus tenha morrido e muito menos ressuscitado. As religiões reencarnacionistas também recusam a deidade de Jesus. Como já falamos antes, as religiões que acreditam na reencarnação creem em Jesus apenas como um ensinador, um guia, um mestre, um profeta, mas não como Salvador. Eles também não creem na ressurreição de Jesus dentre os mortos e não reconhecem a singularidade de Jesus. O que seria essa singularidade de Jesus? Jesus, ele detém em si mesmo a natureza humana e a natureza divina. Ele tanto é homem quanto Deus. Ele é o único ser que possui essa qualidade. O Jesus destas religiões reencarnacionistas não passa de mais um médium, mais um dos grandes mestres ou filósofos. Médium no sentido de ser um intermediário entre os mortos e os vivos. No entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais do que isso. Ele é Deus em forma humana. Diante do exposto, concluímos aqui a lição. A conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar. Somente Ele é o Salvador. Logo, se o Senhor Jesus não é Deus, Ele não pode ser o Salvador. Portanto, negar a divindade de Jesus é negar a salvação. Em breves linhas, esse é o conteúdo da nossa lição número 5. Sabemos que este assunto ele demanda muito mais estudo do que foi apresentado aqui. Esta lição apresenta de forma bem resumida as principais ideias sobre a divindade de Jesus e sobre as heresias que negam a divindade de Jesus, que esta é uma das colunas do cristianismo. Portanto, qualquer igreja, qualquer grupo religioso que negue a divindade de Jesus não é cristão. Na sua escola dominical local, você vai aprender muito mais. Por favor, nos ajude compartilhando este vídeo, deixando aqui o seu like, o seu curtir. Se tiver alguma dúvida, algum comentário sobre a lição, pode colocar também aqui na nossa seção de comentários, que nós estaremos respondendo com toda alegria. Deus nos abençoe.
Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.